Muito bem, pessoal. Vamos voltando aqui para a segunda parte da aula. Acabou que o Zoom não gravou. Ele gravou, mas deu um problema aqui quando eu encerrei. Ele não quis fazer a conversão do vídeo, né? Então não foi gravada aquela primeira parte da aula. Gravou, mas eu não sei onde é que foi parar. Depois eu vou ver se eu acho, mas quando acontece isso eu nunca consigo encontrar. Estava demorando para acontecer isso. Esse ano ainda não tinha acontecido. Ano passado aconteceu acho que umas 3 ou 4 vezes. Então vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho para aquela parte pelo menos para vocês não ficarem com essa parte perdida lá no vídeo, né? Eu vou voltar para o artigo, né? De novo, vou fazer aquela leitura, mostrar de novo aquela polêmica e aí depois eu sigo. Não vou pegar aquela parte doutrinária daquelas discussões, vocês depois olham nos slides que eu vou mandar, né, para vocês e aí vocês qualquer coisa tiram dúvida comigo. Deixa eu só ver aqui outra coisa. Deixa eu voltar aqui para o slide. Beleza. Aí, então, só lembrando aqui, né, a gente viu essa questão doutrinária, né, mostrando a inovação do código, Paulo Lobo falando sobre as razões, né, a tendência de horizontalizar o direito sucessório, Maria Berenice diz que vê esses herdeiros como super-herdeiros, Ana Nevares que, né, eles são colocados na categoria de, né, herdeiros centrais aí, junto com descendentes e ascendentes. Vimos que eles só herdam com herdeiros de classes superiores, não da mesma classe ou inferiores. A questão da compensação, né, que foi criada essa concorrência como uma forma de compensar a mudança do regime legal de bens da lei do divórcio. E aí as contradições, né, entre direito das famílias e sucessões, enquanto que nas famílias a tendência é cada vez maior de dissolução de vínculos afetivos, nas sucessões quer se valorizar a família, né, com a presença do cônjuge, o último cônjuge ou último companheiro, quando na verdade pode ter sido que ele nem tenha construído patrimônio com o decujus, enfim. E aí as hipóteses, né, que a gente já está vendo a primeira, que é a sucessão dos descendentes. Então vou voltar aqui para a leitura do artigo 1829, né, para vocês não perderem esse trecho. Então, o inciso 1 determina, né, que a concorrência deve ser feita em relação a descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Até aí, tudo bem, né? Tudo tranquilo. O problema vem no restante da redação do código, né? Salvo se. O salvo se é o exceto, né? Então, exceto nas hipóteses. Então, não pode haver concorrência. Se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Até aí, beleza. Deu para entender que comunhão universal não tem concorrência. Ou no da separação obrigatória de bens. Dá para ver mais ou menos que é cabível, né? Que não é cabível, perdão. E aí vem a remissão ao artigo 1640, parágrafo único, que eu vou mostrar que está errada, né? E aí quando você para pensar nesse artigo, já esqueceu. E aí vem um ou se, né? Aí não dá mais para entender se cabe ou se não cabe. No regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares, aí já não dá para entender se pode, se não pode, já perdemos o fio da meada, né? A redação é bem confusa, né? E aí a primeira observação é que houve a remissão errada, né? O artigo 1640, parágrafo único, porque esse, na verdade, se refere à comunhão parcial, e é o 1641 que traz as hipóteses de separação obrigatória de bens, né? Que são nessas três hipóteses, né? Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento, entre elas, não abrir o inventário do cônjuge falecido, né? Da pessoa maior de 70 anos, que eu estava falando, né, antes do intervalo, que é um dispositivo, no mínimo, preconceituoso, né, que quer passar a imagem de que pessoas com mais de 70 anos não têm mais liberdade, não devem ter mais liberdade para escolher como querem viver a vida, né, um dispositivo altamente preconceituoso. Não foi Paulo Guedes que fez, né, apesar de que ele foi ainda pior nas declarações dessa semana, né, mais ou menos dizendo que é melhor, né, para que viver 100 anos se, né, isso vai ser insustentável para a economia, né. Bom, outros países têm uma longevidade altíssima, como o Japão, por exemplo, e não quebraram, né? Então, essa não é a causa de quebrar economias de jeito nenhum, né? É a visão de uma pessoa lunática como ele.
Mas aqui não foi ele que fez, não, né? Então já foi outra pessoa que teve essa ideia parecida, né? De que a pessoa com mais de 70 anos já está perto de morrer, então tem que garantir a herança dos herdeiros, dos filhos, netos. Não é esse o interesse. Enquanto a pessoa está viva, ela tem liberdade, ou deveria ter liberdade, para fazer com o patrimônio dela o que quisesse bem entendesse. Inclusive, com relação à escolha, né, do casamento, porque casar não significa que você vai perder o patrimônio, muito pelo contrário, né? Enfim. E de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, que isso havia mais causas quando até a lei brasileira de inclusão, né? Hoje são nas hipóteses em que a lei brasileira de inclusão não deu maior liberdade para os antes incapazes, né? Agora já com alguns direitos, né? Entre eles o de casar, poder casar ou ter união estável. E aí eu estava falando antes do intervalo sobre isso aqui, né? A segunda observação, que é o alcance, né, dessa questão do regime de bens. Então, na 7ª jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 609 trouxe, né, esse esclarecimento sobre o regime de bens na concorrência sucessória, quando se estabeleceu nesse enunciado o seguinte texto: o regime de bens do casamento somente interfere na concorrência sucessória do cônjuge com descendentes do falecido, como estamos vendo aí, né, que no caso do artigo 1829, inciso 1, sempre vai se falar de regime de bens, né? Então a gente vai definir se há ou não concorrência sucessória, a depender do regime de bens escolhido pelos cônjuges ou, no caso da união estável, pelos companheiros lá no termo de união estável. E se não foi escolhido nenhum regime de bens, lembrem sempre, o regime legal supletivo é a comunhão parcial de bens. Então, se não há regime escolhido, a gente vai sempre pela comunhão parcial, que é o regime legal padrão, né, desde a lei do divórcio. Bom, então aí, né, vamos ver, de acordo com o regime de bens, quais são as situações em que é possível ter concorrência e em quais situações não é possível ter concorrência. Então, lembrando, né, são 4 os regimes de bens: comunhão universal de bens, separação de bens, participação final nos aquestos e comunhão parcial de bens. Então, a gente vai ver cada um desses regimes de bens e vamos ver se é cabível ou não a concorrência, a depender do regime de bens escolhido para o casamento ou, no caso, aí também pode ser para a união estável. Então, começando pela comunhão universal de bens. E aí, como eu disse a vocês na primeira parte da aula, a gente vai dissecar esse inciso 1 para a gente poder entender onde cabe e onde não cabe a concorrência sucessória, vendo separadamente para ver se a gente consegue entender essa redação confusa, né, do inciso 1. Então, na comunhão universal de bens, não é cabível a concorrência sucessória, certo? Então, esse é um regime de bens que não tem concorrência sucessória. Lembra lá do que eu falei na primeira parte da aula, né? Que esse modelo de concorrência veio justamente para compensar, né, a saída da comunhão universal de bens como regime legal supletivo. Então, se o interesse da concorrência sucessória foi justamente compensar as perdas, né, daqueles casais que não casaram pela comunhão universal, então, como consequência direta disso, quem casou pela comunhão universal não vai ter direito à concorrência sucessória, porque já vai ter a garantia da meação. Então, não vai ser cabível, né, a comunhão universal como concorrência sucessória, em virtude da proibição expressa no inciso 1, na primeira parte, que está aí, né? Aos descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal. Então, não pode haver concorrência sucessória na comunhão universal de bens. Aí volta para a regra geral: descendentes, ascendentes, cônjuge / companheiro. Não tem, então, descendentes mais cônjuge, ascendentes mais cônjuge. Nesse caso aí, não, né? Perdão, descendentes mais cônjuge, né? Porque ascendente aí é diferente, né? Já que o regime de bens não vai incidir sobre a concorrência com os ascendentes. Então, em relação aos descendentes, não tem concorrência para a comunhão universal, certo? Não é possível, já que o cônjuge sobrevivente recebe a meação sobre todo o montante de bens, tanto adquirido antes quanto durante o casamento. Separação de bens, segundo regime. Também não é cabível, em virtude da vedação do inciso 1 do artigo 1829, segunda parte, né, no inciso 1, que está aí.
salvo se casado este com falecido no regime, ou no da separação obrigatória de bens. Só que esse posicionamento de que não é cabível, né, a concorrência na separação de bens não é algo pacífico. No primeiro regime de bens, todo mundo entende aqui que não pode haver concorrência na comunhão universal. Mas na separação de bens, há controvérsias. É aqui que começa, né, a discussão. Mas aqui ainda nem é a pior discussão, né? Aqui ainda é uma discussão light, certo? Então vamos lá. A discussão aqui gira em torno dessas duas perguntas. O que significa o termo separação obrigatória de bens? Abrangeria apenas a separação legal ou tanto a legal quanto a convencional? Isso provavelmente vocês devem ter visto, né, no direito das famílias também essa discussão. E aqui ela aparece de novo, né? Como é que vamos analisar esse termo que está no código? Separação obrigatória. É a separação legal, apenas nos casos impostos pela lei, ou também na separação convencional, aquela que é feita lá no contrato, né, pré-nupcial, né, ou no pacto antenupcial. Como é que funciona? Pois bem, então vamos lá. Para Paulo Lobo, a expressão da lei é ampla e abrange as duas modalidades. Então, no entendimento do Paulo Lobo, não haveria concorrência, já que, quando se fala em separação legal, né, ou separação obrigatória, perdão, trata-se da legal e da convencional, sem distinção. Né? Então, a ideia aqui seria ampliar, né, a análise, né, sobre a separação de bens e teríamos, então, separação legal e convencional com proibição de concorrência sucessória. Por que isso? Porque na separação de bens, os cônjuges escolhem, né, ou de livre e espontânea vontade, né, pela convenção, pelo contrato, ou por livre e espontânea pressão, né, pela lei, a imposição da lei, ali há a não comunicação entre os bens. Né? Então, na separação de bens, os bens são só particulares, são só do marido, são só da esposa, por exemplo. Então, eles não se comunicam, não há bens comuns. Então, por essa razão, aquilo que foi definido no casamento não pode mudar na herança. Então, a ideia aqui é de manter, né, a herança do mesmo jeito, como continuidade do que tinha sido escolhido lá atrás, ou do que tinha sido imposto pela lei lá atrás para o casamento. Essa é a posição do Paulo Lobo, que representa uma parte aqui da doutrina. A outra parte vem representada pela Maria Berenice Dias. E aí a Maria Berenice Dias tem um entendimento diferente do Paulo Lobo. No entendimento dela, Maria Berenice, somente a separação convencional estaria incluída nesta vedação, já que a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal possibilitou a comunicação dos bens nestes casos. E a jurisprudência em geral tem declarado a inconstitucionalidade da separação imposta pela lei. E a doutrina tem admitido que seja possível afastar a incidência da súmula 377 por meio de cláusula em pacto antenupcial, contrato de convivência ou até por meio de escritura pública. Então, no entendimento da Maria Berenice Dias, né, a separação convencional que é escolhida pelos nubentes, né, aí essa tem a incidência da lei para não ter concorrência sucessória, porque os cônjuges escolheram de livre e espontânea vontade que não haveria essa comunicação entre os bens, entre eles, né? E se eles escolheram isso para o casamento, isso não poderia mudar com a herança. Só que no caso da separação legal, não há possibilidade de escolha. Então, nesses casos, a Maria Berenice entende que seria cabível usar a súmula 377 do Supremo para garantir a comunicação dos bens. Isso possibilitaria que na separação legal, imposta pela lei, houvesse concorrência. Esse é o entendimento da Maria Berenice Dias, certo? Em relação ao STJ, no voto da ministra Nancy Andrighi, julgado em dezembro de 2009, né, que é o recurso 997-749, acho que é esse o número, daqui a pouco a gente vai falar dele melhor, o regime da separação obrigatória de bens previsto no artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, é gênero que congrega duas espécies, separação legal e separação convencional. Uma decorre da lei e a outra da vontade das partes, e ambas obrigam os cônjuges,
uma vez estipulado o regime da separação de bens à sua observância. Não remanesce para o cônjuge casado mediante separação de bens direito à meação, porém há dúvidas sobre se existe direito à concorrência sucessória, já que resta a dúvida se deve respeitar o regime de bens estipulado pelo casal em vida, também após a morte de um deles, ou se a sucessão é tema diverso daquele que foi estabelecido pelas partes quando decidiram pelo pacto antenupcial. Se o casal firmou o pacto no sentido de não ter patrimônio comum e se não requereu a alteração do regime estipulado, não houve doação de um cônjuge ao outro durante o casamento. Tampouco foi deixado testamento ou legado para o cônjuge sobrevivente, quando seria livre e lícita qualquer dessas providências. Não deve o intérprete da lei alçar o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, concorrendo com os descendentes, sob pena de clara violação ao regime de bens pactuado. Com isso, não haveria direito à concorrência nem na separação legal, nem na separação convencional. Ou seja, lá em 2009, a Nancy Andrighi aderiu ao posicionamento do Paulo Lobo, não da Maria Berenice Dias, a nível de STJ. Posicionamento seguido pelos outros ministros da terceira turma, nesse julgado. Porém, no julgamento do recurso especial 1.430.763, julgado em 13 de novembro de 2014, a terceira turma mudou seu entendimento e a posição de Nancy Andrighi foi vencida pelo voto vista do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Em seu voto, seguido pelos demais ministros, exceto a Nancy Andrighi, que virou o voto vencido, então, mantém-se o entendimento de que a separação legal de bens não permite a concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes, em razão das limitações que a lei impõe a este regime de bens. Assim sendo, o cônjuge casado sob o regime da separação obrigatória de bens, seja por razões de ordem pública, seja por razões de proteção aos interessados maiores de 70 anos, não concorre com os descendentes do decujus. No entanto, com relação à separação convencional, o que foi decidido foi isso. Com efeito, a cônjuge sobrevivente casada sob a égide do regime de separação convencional foi, inegavelmente, elevada à categoria de herdeira necessária, como se afere do teor do artigo 1845 do Código Civil de 2002. Por conseguinte, passou a concorrer com os descendentes na sucessão legítima, já que o referido regime não foi arrolado como exceção à regra da concorrência posta no artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. O artigo indicou expressamente quais os regimes de bens não comportariam a concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os descendentes do falecido, não havendo referência alguma ao regime da separação convencional de bens. Desse modo, incide a reconhecida máxima de hermenêutica de que não pode o intérprete restringir onde a lei não excepcionou. Justificando as razões para a concorrência do cônjuge sobrevivente na separação convencional, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva argumentou: o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação convencional de bens concorre na sucessão legítima com os descendentes do falecido em todo o seu patrimônio, particular por natureza, de modo que, se o viúvo não tem meação a resguardá-lo, ficaria desprotegido justamente na viuvez, circunstância que não se coaduna com a ampla proteção que a nova ordem conferiu ao cônjuge sobrevivente. Então, gente, resumo da ópera, né? Paulo Lobo diz: não é possível concorrência nem na separação legal, nem na convencional. Maria Berenice Dias argumenta: não pode haver concorrência na separação convencional, mas pode na separação legal. E o que é que o STJ tem decidido desde 2014, com esse voto do Ricardo Vilas Boas Cueva, que virou, né, o voto majoritário, tirando só a Nancy Andrighi, que é voto vencido? É possível concorrência na separação convencional, mas não é na legal. Então, o entendimento do STJ aqui, né, é que o inciso 1 do artigo 1829, quando se refere à separação obrigatória, se refere à separação legal e não à convencional. Por isso que a separação legal não teria concorrência e a separação convencional teria concorrência.
como forma de compensar o cônjuge sobrevivente, já que ele não tem direito à meação. Então, esse é o posicionamento majoritário do STJ até hoje. Mas outros tribunais, como os estaduais, podem adotar, e têm adotado, inclusive, entendimento semelhante ao do Paulo Lobo. Não tem concorrência em hipótese alguma. E alguns julgados isolados têm aderido à posição da Maria Berenice, né? Como ela mesma falou, né? Afastando a constitucionalidade, no caso concreto, da separação legal, né? No caso dos maiores de 70 anos, e dando ao cônjuge sobrevivente direito à concorrência sucessória. Então, vocês vão poder encontrar um pouco de tudo desses posicionamentos, né? E aí, lembrem-se disso, né? A nível de STJ, prevalece hoje que na separação convencional existe concorrência, na legal, não. Na doutrina, a posição majoritária do Paulo Lobo não tem concorrência em nenhum caso, e nos tribunais estaduais pode haver variações. Usa-se majoritariamente a ideia do Paulo Lobo, né? E, em alguns casos, usa-se a posição da Maria Berenice Dias. Certo? Bom, aí vamos para o terceiro regime de bens. Participação final dos aquestos, que vocês aprenderam também lá no semestre passado em Direito das Famílias. É aquele que, né, começa como se fosse separação de bens, mas ao final há a garantia de que haverá divisão de bens sobre os aquestos, né, os bens que chegam ali ao final da união, né, do vínculo conjugal, do vínculo de convivência. E eu não mencionei, né? Na leitura do artigo 1829, inciso 1, não tem menção à participação final nos aquestos, né? Então, por não ser mencionado no artigo 1829, inciso 1, a doutrina considera que este regime de bens permite a concorrência sucessória. Pode, né? E aí a doutrina é unânime. Todo mundo diz que pode sim, porque não tem exceção lá, né? Não tem essa previsão no código. Nestes casos, será aplicada a mesma solução dada à concorrência sucessória resultante da comunhão parcial de bens, que aqui veremos na sequência. Então, na participação final dos aquestos, a concorrência se resolverá do mesmo jeito que se resolve no caso da comunhão parcial, que a gente vai ver mais à frente com mais detalhes. Pessoal, até aqui, deu para compreender esses três regimes de bens que vimos? Comunhão universal, não pode. Participação final dos aquestos, pode. São fáceis. O que requer mais atenção, separação de bens, porque tem lá três posições. Paulo Lobo, que é a posição majoritária da doutrina, não pode, em hipótese alguma. Maria Berenice Dias, que é a posição minoritária e é adotada em alguns tribunais, julgados de primeira instância, pode em relação à separação legal, não pode ser em relação à separação convencional. E STJ, desde 2014, adota o posicionamento majoritário. Pode na separação convencional, não pode na separação legal. Ficou claro isso, gente? Até aqui? Ficou, professor. Ficou. Ok. Então, guardem bem essas informações. Separem em um cantinho do HD, do pensamento de vocês, aí do cérebro de vocês. Porque agora vem mais polêmica, né? Por isso que eu dei uma pausa aqui, né? Vem mais polêmica, porque agora vem a comunhão parcial, que é o regime de bens que traz mais polêmica, né? E que traz aí três correntes também bem delimitadas, mais até do que na separação de bens. Então, comunhão parcial de bens. Deixei por último justamente por ser o regime de bens mais, né, relevante aqui. Então, historicamente, três correntes buscam delimitar qual é a forma mais correta de determinação do que será objeto de concorrência sucessória e do que não será objeto de concorrência sucessória em relação a este regime de bens. Para tanto, deve-se levar em consideração a existência ou não de bens particulares e bens comuns do casal, ou ao casal. Então, aqui é sempre necessário levar em consideração esses dois montantes de bens que existirão na comunhão parcial. Existem bens, ou podem existir, os chamados bens particulares, que são os bens adquiridos pelo marido ou pela esposa, né, antes do casamento. Por isso são particulares, são dele ou dela, né, e vieram antes do casamento. Uma coisa, bens particulares.
A outra coisa, os bens comuns adquiridos na constância do casamento. É sobre esses bens que paira, né, a união, a comunhão de bens. Então, a comunhão parcial ela só ocorre sobre os bens comuns. E os bens particulares estão fora da comunhão. Mas aí, em relação à herança, a herança vai incidir sobre os bens comuns do casal, os bens particulares, sólido de cujos, ou sobre todos, ou sobre nenhum. É isso que vamos ver, né? É isso que vai determinar quando pode e quando não pode haver concorrência sucessória aqui, certo? Então, já fiquem sabendo disso, né? Há casos em que é possível concorrer e há casos em que não é possível concorrer. Podendo concorrer, dentro da concorrência existem bens que você não concorre, você não pode concorrer, e existem bens que você pode concorrer. Então, é dessa maneira que vai funcionar aqui a concorrência na comunhão parcial. Pois bem, então, o que temos aqui? Desde 2015, há a prevalência de uma destas correntes nas decisões da terceira e quarta turmas do STJ. Ou seja, já tem uma corrente majoritária no STJ que foi construída aí ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 6 anos. E continua havendo a prevalência de outra corrente em relação à doutrina. Então já é uma segunda corrente. A terceira corrente atualmente é a minoritária, apesar de ainda ser usada em alguns julgados de primeira instância e de alguns tribunais estaduais, certo? Hoje já está mais fácil entender essas três correntes, porque até 2015, quando eu falava sobre elas, parava mais dúvidas ainda, né? Pairavam mais dúvidas, porque o STJ não tinha posicionamento concreto, né? Uma turma julgava de uma forma, a outra turma julgava de outra forma, não tinha unificação de jurisprudência, né? De argumentações, e aí ainda havia, né, uma corrente que era majoritária, que hoje virou minoritária, né? Então houve uma série de arrumações aí nos últimos anos. Então hoje está mais fácil de entender isso aqui, porque antes era ainda mais complicado, porque havia várias correntes, né? As três. No julgamento do STJ que prevalecia na época, a Nancy Andrighi ainda tinha inventado uma quarta, que nem existia, então era ainda mais confuso, mas hoje as coisas já estão um pouquinho mais esclarecidas. Então vamos lá. A primeira corrente. A primeira corrente ela é majoritária no STJ desde 2015. E ela prevê o seguinte: a concorrência sobre os bens particulares do de cujus, certo? Então, no primeiro caso, na primeira corrente, a concorrência, certo, só ocorre sobre os bens particulares. Sobre os bens comuns, não. Então, bens particulares, concorrência. Bens comuns, não tem concorrência. Nestes casos, há o direito à meação, que é o direito de família, sobre os bens comuns. E em relação à herança, o viúvo ou a viúva concorre com os descendentes em relação aos bens particulares do falecido. Os bens comuns já foram objeto de meação e, assim, serão objeto de herança exclusiva dos descendentes. Então, o entendimento aqui, ele é mais ou menos aquele lá do legislador, né, que queria compensar a lei do divórcio, trazendo a concorrência. Então, por esse entendimento, né, já existe meação, o direito próprio do cônjuge, família, sobre os bens comuns. Então, não faria sentido ele herdar de novo, né? Ele ter direito de novo aos bens comuns. Então, ele tem meação sobre os bens comuns, direito de família, e quando se fala na herança, ele vai herdar, junto com os filhos do falecido, sobre os bens particulares, que ele não tinha direito lá na comunhão parcial, né? Então, na herança, os bens particulares são divididos entre cônjuge e descendentes, e os bens comuns são só dos descendentes. O cônjuge não entra aqui, certo? Esse é o entendimento da primeira corrente, que é a majoritária hoje no STJ. Essa é a corrente mais antiga e deriva do enunciado 270 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado previa lá no começo do século, né? Já logo no início, ali 2003, mesmo foi aprovado esse enunciado 2003, 2004. E aí, esse enunciado deixou mais clara a situação quanto à primeira corrente, determinando o seguinte: o artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens
devendo os bens comuns meação ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Se essa fosse a redação do inciso 1 do artigo 1829 do Código Civil, a gente nem precisava perder uma aula todinha para falar disso, né? Mas não é. Então, acaba que é só uma diretriz aí, né, a ser seguida, mas não é obrigatória, né? Então, veja, o enunciado serviu até de base para a decisão do STJ lá, né, que permite a concorrência na separação convencional, serve aqui para a participação final dos aquestos e serve para a comunhão parcial sobre bens particulares, né? Então, é esse enunciado que dá lá atrás, né, a diretiva que depois vai ser seguida pelo STJ, certo? Então, o que acontece aqui, né? No STJ, entre 2009 e 2015, esta corrente prevaleceu nos julgados da quarta turma. A terceira turma não adotava esse posicionamento, era outro. A adoção deste posicionamento como majoritário foi feita a partir do voto vista do ministro Raul Araújo, no julgamento do recurso especial 1.368.123, julgado em 22 de abril de 2015. Então, foi a partir de abril de 2015, né, 6 anos atrás, que foi adotado esse posicionamento numa unificação, né, do posicionamento da terceira e da quarta turma, certo? Então, o que é que o ministro do STJ, o Raul Araújo, né, argumentou na época? Tanto é assim que a norma estabelece que o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido, salvo se casado no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, artigo 1641 e não 1640, ou ainda no regime da comunhão parcial, quando o autor da herança não houver deixado bens particulares. Com isso, o cônjuge supérstite é herdeiro necessário concorrendo com os descendentes do morto, desde que casado com o falecido no regime aí da comunhão parcial, né? Assim, partindo dessa premissa fixada, verifica-se, como muito bem pontuado pelo ministro relator Sidney Benetti, que a questão que se coloca é se essa concorrência incide sobre todo o monte, isto é, sobre todos os bens deixados pelo decujus, a que se chama de herança, apenas sobre aqueles adquiridos onerosamente na constância do casamento, excluída a ameação do cônjuge sobrevivente, a exemplo do que ocorre na sucessão do companheiro, o artigo 1790, conforme preconizado pelo acórdão recorrido, ou apenas sobre os bens adquiridos antes do casamento, a que a lei chama de particulares. Com isso, o cônjuge supérstite é herdeiro necessário, concorrendo com os descendentes do morto, desde que casado com o falecido no regime da separação convencional ou consensual, em qualquer circunstância do acervo hereditário, ou seja, existindo ou não bens particulares do falecido, ou da comunhão parcial, apenas quando tenha o decujus deixado bens particulares, pois quanto aos bens comuns, já tem o cônjuge sobrevivente o direito à meação, de modo que se faz necessário assegurar a condição de herdeiro ao cônjuge supérstite apenas quanto aos bens particulares. Se não deixou o falecido bens particulares, não há razão para ser herdeiro o cônjuge sobrevivente, pois já tem a meação sobre o total de bens em comum do casal deixados pelo inventariado, cabendo a outra metade somente aos descendentes deste, estabelecendo-se uma situação de igualdade entre essas categorias de herdeiros, como é justo. Por outro lado, se deixou o falecido bens particulares e não se adotar o entendimento ora esposado, seus descendentes ficariam com a metade do acervo de bens comuns e com o total de bens particulares, em clara desvantagem para o cônjuge sobrevivente. E foi isso que o legislador quis evitar. A preocupação do legislador de colocar o cônjuge sobrevivente na condição de herdeiro necessário em concorrência com os descendentes do falecido assenta-se na ideia de garantir ao cônjuge supérstite condições mínimas para sua sobrevivência, quando não possuir obrigatória ou presumida meação com o falecido, como ocorre no regime da separação convencional, ou quando tal meação puder ser até inferior ao acervo de bens particulares do morto, ficando o cônjuge sobrevivente, mesmo casado em regime de comunhão parcial, em desvantagem frente aos descendentes. Daí haver previsto a condição de herdeiro necessário para o sobrevivente casado com o falecido no regime da separação convencional ou no da comunhão parcial, neste caso somente quanto aos bens particulares.
Aí o voto vista do ministro Raul Araújo. Resumo da ópera. Como é que funciona aqui? Quando não tem concorrência na primeira corrente, se o de cujos só tinha bens comuns, né? Porque a concorrência ocorre sobre os bens particulares. Então, se o de cujos, quando casou, né? Aquele caso parece história de filme, né? Aquele cidadão que casou lá e tinha só uma bicicleta velha, né? E até essa bicicleta ele, né, vendeu para poder pagar lá, pelo menos o bolo do casamento, vamos dizer, né? Um bolo bem simples. Então ele não tinha nada, absolutamente nada, de bens particulares. Casou e adquiriu todo o seu patrimônio junto com a esposa. Morreu. Deixou só bens comuns. Então não tem concorrência, porque a esposa já tem meação sobre esses bens, né? Então não tem concorrência quando há só bens comuns, pela primeira corrente. Quando haverá concorrência? Quando houver bens particulares. Aí pode acontecer o seguinte, né? O de cujos, quando casou, tinha já um patrimônio construído, pleno, amplo, gigante, né? E aí, durante o casamento, ele não construiu nada. Então, só deixou bens particulares. Então, aí, né, vai ter meação sobre o quê? Né? Realmente não vai ter muita coisa, né, para dividir, porque não tem bens para ter meação. Então, para que a esposa não fique desamparada, ela tem direito à herança sobre os bens particulares. Aí herda, né, uma parte lá do todo deixado pelo falecido, já que são só particulares. E a hipótese mais comum é de você ter bens comuns e particulares. Aí, nesse caso, bens comuns só são objeto de meação, bens particulares, aí sim, a esposa entra na qualidade de herdeira. E aí ela herda junto com os filhos. Então, é isso que é colocado pela primeira corrente. A primeira corrente do enunciado, né, que a gente viu aí, que é a mais antiga, é a corrente majoritária hoje no STJ, e hoje, quando esses julgados chegam lá na terceira ou na quarta turma, o entendimento é esse. De 2015 para cá tem sido esse o entendimento majoritário, certo? Então, essa é a primeira corrente, é a corrente que defende a concorrência sucessória sobre os bens particulares. Sobre os bens comuns, só tem meação, que é direito de família. E herança para a esposa sobre bens comuns não existe, né? Aí só haverá herança sobre os bens particulares. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Não. Depois, né, eu vou trazer os exemplos, viu? Não se preocupem. Aquela árvore genealógica volta, é porque eu estou vendo primeiro com vocês a teoria, né? Bom, para não deixar muito tumultuada aí a cabeça de vocês, vamos deixar as outras duas correntes para semana que vem, tá certo? Então, na próxima semana a gente vê a segunda corrente e a terceira, né? Mas aí vocês já vão para esse final de semana pensando nessa primeira corrente aí, que é a majoritária. Deem uma lida, né? Deem uma olhada no julgamento, para vocês verem mais detalhes lá sobre essa mudança de posicionamento do STJ, o que é que levou os ministros a mudarem de posicionamento também. E vale lembrar que aqui também a Nancy Andrighi é voto vencido. Então, vale a pena ler o voto dela também, né? Vale a pena ler o voto dela também, porque é interessante ver o posicionamento dela sobre a concorrência sucessória do cônjuge, em relação à comunhão parcial, precisamente, e também em relação à separação, a separação de bens, a convencional e a legal. Tá certo, gente? Então, bom fim de semana para vocês. Próxima quinta a gente se vê. E na próxima semana eu faço sorteio dos seminários. Vem novos seminários por aí. Certo. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.